Então, a regra de Markovnikov, esse químico russo que estudou essas reações aí de adição, tanto as reações de haleto de hidrogênio quanto nas reações de hidrólise, que é a quebra, né, da molécula, a gente tem a possibilidade da formação de mais um produto. E aí vai depender do que? Do hidrocarboneto de partida. Tá? O que a gente está querendo dizer com isso? Olha aqui, por exemplo, essa estrutura aqui. Tá? Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Essa estrutura aqui é um alceno, né? E esse alceno tem 3 carbonos, né? Tá aqui os 3 carbonos dele. Eu tenho 2 possibilidades, né? Eu posso botar, eu vou quebrar essa ligação dupla aqui, ok? Mas eu posso quebrar essa ligação dupla colocando o bromo no primeiro carbono, e aí ele seria o bromo propano, ou eu posso quebrar essa ligação dupla colocando bromo no segundo carbono. E aí seria o 2-bromo propano. Daí como é que eu vou saber onde é que eu vou colocar essa ligação, esse bromo, né? Vai ficar na dúvida, né? Na verdade, nós vamos ter nessa condição aí o 2-bromo propano, tá? O bromo vai no carbono do meio ali. E a gente vai ver por que agora, por causa dessa regrinha básica aí. Então, vou pegar um outro exemplo, antes da gente chegar na regra propriamente dita. O but-1-eno e o brometo de hidrogênio. O but-1-eno, tá? Olha aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but. 1-eno é porque entre o carbono 1 e 2 tem uma ligação dupla. Tá? Essa molécula mais o HBr. Então, nessa condição aí, os produtos aí vão ser um par de isômeros de posição, né? Eu posso ter tanto o 2-bromo butano, que seria colocar o bromo no segundo carbono, quanto colocar o bromo no primeiro carbono. Reparem vocês aqui que eu vou ter o quê? 2 átomos aqui, o hidrogênio e o bromo, para adicionar aonde? Para adicionar na ligação dupla, para adicionar nos carbonos, né, que estão na ligação dupla. Eu vou botar um átomo num carbono, o outro átomo no outro carbono. Tá? O que acontece? Eu tenho 2 possibilidades, então. O 1-bromo butano ou 2-bromo butano. Então, isso pode acontecer, né? Eventualmente, para vocês cair alguma coisa nesse sentido. E aí esse cidadão, esse russo, o Vladimir Valsiechev Markov, cria a regra de Markovnikov, que ele diz o seguinte para a gente: na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se preferencialmente ao átomo mais hidrogenado, também chamado de carbono menos substituído, enquanto o halogênio se liga ao outro átomo de carbono da ligação dupla. Então, assim, o que ele está querendo dizer? Vamos traduzir aqui. Eu tenho aqui um hidrogênio e um bromo para ligar-se respectivamente a esse carbono, para ligar-se a esse carbono ou esse carbono. E aí fica na dúvida, né? Onde é que eu coloco o hidrogênio e onde é que eu coloco o bromo? O hidrogênio tu vai colocar no carbono mais hidrogenado. A preferência é essa. O primeiro produto é esse. É colocar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Que seria esse carbono aqui.
O bromo tu vai botar onde? No carbono do lado, que é o carbono que está menos hidrogenado. É isso que essa regra está dizendo para ti. Quer ver? Vamos ler ela de novo. Na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto vai ligar-se preferencialmente ao átomo de carbono mais hidrogenado. Tá? Então, se o hidrogênio vai ligar-se ao átomo de carbono mais hidrogenado, o outro elemento, que é o bromo aqui, que é o haleto, vai ligar-se ao átomo de carbono menos hidrogenado. Então, se eu coloco aqui o hidrogênio nesse primeiro carbono, que é um carbono que tem 2 hidrogênios, boto o bromo no segundo carbono, que é o carbono que tem um hidrogênio só. Tá? Vamos adiante aqui. A explicação dessa regra, ela acontece pela questão eletrônica, pela questão dos elétrons, né? Então, a gente tem essa condição eletrofílica aqui, nucleofílica dos átomos, que a gente está tentando mostrar aqui, tá? Ocorre a quebra da ligação π, que a gente já viu, né? E a gente sabe que entre o hidrogênio e um haleto, o haleto vai ser um nucleófilo, ou seja, a espécie química mais carregada negativamente. E o hidrogênio vai ser o eletrófilo, a espécie química mais carregada positivamente. Tá? E aí o hidrogênio mais, o carbono mais hidrogenado, observa que nesses dois carbonos, eles estão ligados a outros radicais aqui, então esse carbono aqui está ligado a um radical R acima, outro radical R abaixo, esse carbono ele não está ligado a nenhum hidrogênio. E esse carbono aqui ele está ligado a um hidrogênio, então este carbono é mais hidrogenado. Então o hidrogênio eu ligo a esse carbono que é mais hidrogenado, e o haleto, né, que é o nucleófilo, eu ligo ao carbono que está menos hidrogenado. Tá? Basicamente é primeira condição. Olha aqui, né, esse processo, uma reação de hidratação, onde eu vou fazer a adição de água a um alceno, né, também vai seguir essa regra. Olha só, se nesse alceno aqui eu tenho na ligação dupla os carbonos que participam da dupla, né, são 2 carbonos sempre. Um deles não tem hidrogênio nenhum e o outro tem um hidrogênio, então esse outro aqui que tem um hidrogênio é o mais hidrogenado, tá? Que tem um hidrogênio e o outro não tem nenhum. Então, o hidrogênio da água vai ligar-se a esse carbono aqui, que é o mais hidrogenado. E a hidroxila da água vai ligar-se ao outro carbono, que é o carbono que não tem nenhum hidrogênio ou menos hidrogenado, tá? Então, no processo de adição de água aí, ocorre a mesma condição, tá? A mesma situação, ocorre a mesma condição de Markov-Nikov. A adição anti-Markov-Nikov, o que é isso, né? Depois de Markov-Nikov vieram 2 outros cientistas e propuseram que na reação de adição do brometo de hidrogênio ou do ácido bromídrico em alcenos, né, podia ocorrer um processo oposto a Markov-Nikov, se essa reação fosse realizada na presença de peróxidos orgânicos, como o peróxido de butila e o de benzoíla. Tá? Então, esses caras propuseram uma nova lei, né? desde que esse processo de adição ocorresse na presença de 2 outros tipos de peróxido. Tá? Eles criaram essa adição anti-Markov-Nikov aí, respeitando essa condição, né?
Aí nesse processo, então, o que a gente tem que cuidar, basicamente? A gente tem que cuidar quando a gente verificar a presença de peróxidos, como esse aqui que eu estou circulando, tá? O processo vai ocorrer ao contrário, tá? Isso acontece, né, pela questão do mecanismo de reação. Quando eu tenho o peróxido, esse mecanismo muda. E aí o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. E o bromo vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, eu preciso cuidar aqui, ó. Quando eu tiver um peróxido ou um R, esse R significa radical orgânico, né? E 2 oxigênios, tá? Quando eu tiver essa condição, aí, tendo essa condição, eu vou necessariamente ter o processo contrário a Markov-Nikov. Tá? Então, vocês acabaram de ver o mecanismo Markov-Nikov, né, de entender que na regra de Markov-Nikov o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado, né? E agora a gente já vê imediatamente esse outro mecanismo que é o anti-Markov-Nikov. O que é o anti? É adicionar o hidrogênio ao carbono menos hidrogenado. Como é que eu diferencio, Ronaldo, quando é o Markov-Nikov ou quando é o anti-Markov-Nikov? Como é que eu vou diferenciar? Através disso aqui. Pode ser às vezes que na questão também o cara diga que é uma situação, uma reação de halogenação onde ocorre com a presença de um peróxido, né? Aí eu já vou pensar na regra anti-Markov-Nikov. Às vezes ele não vai falar, mas vai estar aqui em cima da setinha, tá? Então, é possível. Mas aí eu tenho 2 produtos. O que isso significa aqui? É que esse produto que está circulado em verde aqui seria o produto preferencial. Seria o que nós vamos ter em maior quantidade. Indo adiante aqui, pegar um outro exemplo para mostrar aqui, né? A adição em alcenos cíclicos, tá? Olha só, a reação assim como nos alcenos em cadeias carbônicas abertas, as cadeias carbônicas fechadas também vão poder reagir, né? Então, eu vou ter condições de reações também, tanto de hidrogenação, halogenação ou hidratação, para hidrocarbonetos que sejam cíclicos. Então, vai ser hidrogenação quando eu tiver a adição de um hidrogênio quebrando a ligação dupla do ciclo. Vai ser halogenação quando eu tiver a adição de algum halogênio ou de algum haleto de hidrogênio, né? Quebrando a ligação dupla. Vai ser hidratação quando eu tiver a adição de água quebrando a ligação dupla também desse hidrocarboneto que é cíclico, né? E que necessariamente possui essa ligação dupla. Observe que quando eu adiciono água, tem a formação de um álcool, né? Aqui, quando eu adiciono algum haleto, faço uma halogenação, eu produzo um haleto orgânico. E ali na hidrogenação, quando eu tenho hidrogênio, quando eu adiciono esse hidrogênio, eu não mudo a função orgânica, eu continuo tendo um hidrocarboneto, só que, porém, um hidrocarboneto cíclico, né, saturado, certo? É importante mencionar também que na hidrogenação aqui, o processo de hidrogenação normalmente acontece com catalisadores metálicos, níquel, paládio, entre outros. Na halogenação, os catalisadores são outros, né? O tetracloreto de carbono, certo? E na hidratação, ela ocorre em meio aquoso, normalmente no meio mais ácido, tá? Tem ali a presença de H+, indicando que normalmente esse meio é mais ácido. Mas, nas reações de adição, a gente tem essas subclassificações, né, que seriam hidrogenação, quando eu estou adicionando hidrogênio, halogenação, quando eu estou adicionando
algum halogênio e hidratação quando eu estou adicionando água. Beleza? É isso.